Chegou a hora de falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada antecipada por conta das eleições. E aí, meu amigo Mauro Betti, um bom dia para você. Tudo ótimo, um bom dia para todos, um excelente voto para todos, exerçam sua cidadania, escolham quem você quiser. Agora, muitas vezes era melhor se a gente pudesse votar contra um candidato. Às vezes você não tem um candidato, mas pudesse tirar um voto do outro, seria um negócio maravilhoso. E com a rodada toda no sábado, o torcedor fica naquele dilema. Como é que ele vai convencer a mulher ou a namorada que sábado não é dia de ir ao cinema, é dia de assistir futebol? Porque sábado já era dia de assistir ao futebol, como era na sexta-feira, na segunda, na terça-feira, principalmente no domingo. É assim, cara. Por isso é fundamental arranjar uma namorada ou um namorado. Cada vez mais a gente tem uma maravilhosa torcida feminina no esporte interativo que gosta de futebol, né? E até melhor que muitos filmes que tem por aí, viu? Quer dizer, até jogo ruim é melhor que filme. Depende do jogo também. Vamos, que a gente vai levantar a nossa bola. Mas já, a partir do ano que vem vai ter os documentários, por exemplo, maravilhosos do Palmeiras, que modestamente eu vou estar roteirizando e dirigindo. Então se une o útil ao agradável, assista aos filmes do Palmeiras. E tem filmes muito legais, como do São Paulo, do Soberano. A produtora Canal Azul fez os do Corinthians, do Santos. Tem muita coisa legal. Filme do Flamengo de 81 ficou bárbaro. Enfim, tem muita coisa legal também no cinema, documentários de futebol. E falando de Palmeiras e São Paulo, a gente vai começar a rodada esquentando esse clássico, o Choque Rei. No primeiro turno, o Palmeiras tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil e o Ney Franco tinha acabado de assumir o São Paulo. 1-1 lá em Barueri, túnel do tempo. De ressaca após o título da Copa do Brasil, o Palmeiras encarou o tricolor na Arena Barueri. A pressão para entrar no G4 fez o São Paulo ir para cima. Luiz Fabiano aproveitou bola na área e colocou o time do Morumbi na frente. O Palmeiras não se entregou e teve a chance nesse pênalti, mas o chileno Valdívia fez isso aí. E se desgraça pouco é bobagem, Henrique ainda foi expulso após a entrada em Danilo. Bom, um time perde o pênalti, tem um jogador expulso, difícil imaginar uma reação. Mas Felipão contava com ele, o Black Messi Mazinho. De cabeça garantiu o empate e 1 ponto na tabela para o Verdão. A situação dos times segue a mesma. São Paulo querendo o G4 e o Palmeiras correndo do fantasma do rebaixamento. Mauro, naquela época ninguém pensava, mas hoje em dia o palmeirense vê que aquela vitória faz falta pro Palmeiras. Nossa, né? Pênalti perdido pelo Valdívia. Coisas interessantes, né, Pedro? Imaginar, na época, o Palmeiras tinha ganho de maneira invicta a Copa do Brasil, talvez não fosse elenco para isso, mas também não é tipo para estar hoje brigando para ser rebaixado. Não deveria, talvez, ter sido campeão, mas também para estar brigando para não cair, vai ser assim até o final. Acho que ao final das contas não cai, mas é fundamental para isso que vence o São Paulo. Time com desfalques, o time com problemas, tem treinado bem, o ambiente no Palestra Itália é completamente outro na academia de futebol, mas o São Paulo, apesar dos altos e baixos, tem uma equipe competitiva. Ney Franco deve fechar mais o meio campo com ele, então é jogo para empate. E é a primeira vez que você fala do Palmeiras aqui no programa, primeira vez que você comenta sobre um jogo do Palmeiras. É porque não deixar falar do Palmeiras, né? Será que vai dar sorte? Espero que sim. Minha família, pelo menos, espera, Pedro. Já estou falando com o Pedro Rocha, que, aliás, jogou nos dois. Um gênio do Peñarol, da seleção do Uruguai e do São Paulo. Passagem muito discreta pelo Palmeiras em 78 e 79. Craque da bola. E agora nós vamos falar sobre um outro craque. Com a camisa 20 do Palmeiras, um cracaço que é como vinho. Quanto mais velho, melhor. Marcos Assunção é o nosso destaque da rodada. A esperança é verde e tem sobrenome, Assunção. Se tem um cara do grupo do Palmeiras que é identificado com o clube, é ele. Marcos Assunção sofreu com lesões neste Brasileirão. 16 jogos, mais de 50% do tempo, o camisa 20 não pôde ajudar o Palmeiras. E o Assunção quis tirar o atraso nas últimas partidas. Contra o Figueirense e Ponte Preta foi o cara. Gols, assistências, um show. Agora contra o São Paulo, a chance de chegar na porta de saída da zona de rebaixamento. E se depender do pé calibrado de Marcos Assunção, o torcedor alviverde pode se encher de esperança. A volta do Assunção foi fundamental para o Palmeiras se recuperar no Brasileiro, né? E ele fala, Palmeiras não vai cair não. A ascendência moral sobre o elenco conquistada, e não só no Palmeiras, em toda a carreira do Rio Branco, Flamengo, Santos, Betis, é impressionante, né? Eu testemunho, na quinta-feira estava no treino do Palmeiras na academia,
da produção desses filmes, e 2 horas antes do treino, quem chegou primeiro à sala de musculação, e é fundamental, ainda mais para a idade dele, deveria ser para a minha idade também, na minha barriguinha aqui, o Marcos Assunção. A seriedade com penetração é um baita exemplo, não só de jogador, mas de caráter fundamental nessa recuperação no Palmeiras. Inter e Santos, no primeiro turno, fizeram um jogo feinho, 0-0. Uma notícia pra você que não lembrava do jogo do primeiro turno entre Inter e Santos. Calma, você ainda é fanático por futebol. É que o jogo foi bem ruim mesmo. A rapaziada não colocou o pé na forma, até quando parecia que a bola ia entrar. Não, esse jogo não merecia nenhum golzinho. Pontos preciosos que hoje os times sentem falta para brigar na parte de cima da tabela. Mauro, esse jogo do primeiro turno faz jus à campanha dos dois times. Campanhas medíocres. Para esquecer, eu confesso que eu tinha até esquecido. Agora, quando eu vi o VT, era melhor não ter lembrado, né? O Santos é a grande decepção do campeonato. Esperava mais do Inter, como espero sempre em Campeonato Brasileiro, desde 2005, quando foi vice-campeão. A polêmica dos jogos refeitos pelo Sveiter, enfim. Mas é um Inter que tem problemas defensivos, não se acha. É um Santos que tem o Neymar. Mas é o mais maluco, né? O que aconteceu contra o Grêmio em Porto Alegre foi um negócio maluco. O Santos perdendo 1-0 pro Grêmio, perde o Neymar expulso, e o Santos joga melhor, quase vira pra cima do Grêmio, né? Coisa do futebol. Coisa do futebol. E coisa do Neymar, né? Que jogou um jogaço, uma das melhores partidas do Brasil do Mano, maldade, né? No Super Mico de las Américas, né? Que aconteceu na Resistência. Agora é difícil, né? Porque, e não é uma crítica, mas é uma constatação, né? Ter esse brincado, agora o Neymar vai fazer uma ponta em Carrossel. Daqui a pouco o Neymar vai fazer a ponta no time do Santos. Olha, participação especial do Neymar no time do brasileiro, porque quase não dá tempo para ele jogar. E quando ele joga, as coisas mudam um pouco de figura. Mas é bom ressaltar o apoio que o Neymar tem do staff dele. Ele é muito bem orientado. Por exemplo, nos jogos, ele atende todo mundo. Não, ele é um cara legal. É a vantagem. Aí vem de berço, trabalho do pai, trabalho da assessoria dele, que é muito forte. Talvez pudesse conter algumas das tantas ações de publicidade que ajudam a pagar as contas e mantê-lo no Santos, mantê-lo no Brasil. Mas é uma pessoa muito legal, muito da paz, o Neymar. Uma das boas surpresas desse campeonato brasileiro é o Náutico. E no primeiro turno, na partida contra o Corinthians, quase deu para o Timbu. O Timão venceu de virada, 2-1. O jogo do alívio para o Corinthians. O Timão, enfim, saía da incômoda zona de rebaixamento. Mas, para seguir o roteiro do corintiano, sofrimento. O Náutico assustou no Pacaembu, saiu na frente. Aí foi só chamar um cara que tem estrela. Adivinha quem? Danilo, o homem dos gols decisivos, também se tornou o homem dos gols salvadores. E foram logo 2, um mais bonito que o outro. O Timbu não conseguiu empate, estacionou na tabela. O Timão, enfim, saía da temida zona de rebaixamento para não voltar mais. Mauro, que belo trabalho que faz o Galo no Náutico, né? Você disse tudo, é a melhor surpresa do Brasileirão. Eu esperava o Náutico lutando para não cair e praticamente isso não aconteceu até agora no Campeonato Nacional, não vai acontecer. O Náutico pode não ser favorito, para mim não é nesse jogo, mas mostrou força, mostrou vitalidade, mostrou modéstia até humildade para fazer o seu trabalho contra o Corinthians, que está muito próximo daquilo que pretende o Tite. Conseguiu os seus 45 pontos mágicos que garantem a permanência na Série A, dá um descanso, mas voltar com tudo nas últimas 5 rodadas. E no Recife a torcida alvirrubra está em festa, porque o Sport lá embaixo com um orçamento muito maior que o do Timbu e o Náutico lá, na frente do Sport. O Sport ficou terrível, né? Porque assim, o time tecnicamente do Sport melhorou muito com o Valdemar. Só que fisicamente o que aconteceu contra o Corinthians aconteceu na goleada diante da Portuguesa do Bruno Mineiro. O time definha muito fisicamente, aí não consegue aguentar o tranco, por isso perdeu do jeito que perdeu para o Corinthians e principalmente o 5-1 que levou da Lusa. Um outro duelo foi Vasco e Atlético Goianiense. No primeiro turno, deu Vascão, 1-0. Pressão, bola na trave. 2. Olha essa defesa do Fernando Praz. Não pareceu que o Vasco brigava pela ponta da tabela e o Atlético Goianiense era o lanterna. O Dragão foi um visitante ousado em São Januário. Aí não tem outra explicação. Ser pressionado e ter essas bolas na trave, os caras chutarem da pequena área e não conseguir fazer o gol. Acho que hoje nós demos sorte. A sorte andou mesmo do lado Cruz Maltino. Gol contra de Gabriel deixou isso bem claro. Alexandre, que de bobo não tem nada, abriu os braços e foi pra galera, pra comemorar o gol que deixou o Vasco dormir na vice-liderança. E o Dragão seguia agarrado na lanterninha do Brasileirão.
Meus amigos de Goiânia que me perdoem, mas o Atlético é o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro, né? Interessante, começou muito mal, depois deu uma pequena melhorinha, mas não tem jeito, né? O que deveu de pontos no primeiro turno é difícil imaginar que possa escapar. E o Vasco ainda se mantém no G4, mas não se sabe até quando, né? O Marcelo mudou, inclusive, a característica técnica e tática da equipe, apostou num 4-3-1-2, um meia, 2 homens mais à frente, diferente daquela espécie de 4-3-3. Para mim, o esquema mais com 3 no meio campo, 2 meias abertos, um ponta e um meia e uma referência de frente. Perdeu jogadores importantes o Vasco, mas ainda segue bem exatamente pela regularidade, principalmente do São Paulo. Nesse jogo, o Vasco é favorito. Mas o Vasco não tem meio que uma data marcada para sair do G4? Não sei, ele já não tem a segurança que eu tinha que o Vasco ia ficar no G4 e até eventualmente sonhar com o título brasileiro. Mas ainda vejo ele com possibilidade sim de chegar ao brasileiro pelo G4, chegar a Libertadores do ano que vem pelo G4, embora tenha caído muito em produção, também pelos desfalques. Não conseguiram, a direção vascaína não conseguiu repor a altura, o que também, convenhamos, não é fácil no meio de um campeonato. E se tratando de Diego Souza e Fagner, né? Principalmente Fagner vinha sendo um dos melhores laterais no Brasil. Rômulo, que é um jogador fundamental. Três jogadores muito importantes em setores, né, distintos. Zaga, meio campo e ataque. O Diego Souza jogava muito mais como esse homem, partido do lado esquerdo, quase que um terceiro atacante, né? Então, perdeu um cara de marcação, um cara de criatividade e finalização como o Diego, o lateral que vinha muito bem em vários sentidos, que era o Fagner. E não teve a reposição à altura, porque, como vemos, não é fácil, né? Ainda mais no meio de um campeonato. Botafogo e Fluminense, o clássico vovô. No primeiro turno, 1 gol para cada lado. Túnel do tempo. Para vencer um clássico é bom ter a cabeça no lugar, mas às vezes só isso não adianta. Fred estava no lugar certo para aproveitar o escanteio e botar o Flu na frente. Andrezinho nem se mexeu muito para escorar o cruzamento e empatar. Aliás, que 3 dedos, hein, Márcio Azevedo? Enjoado. Mas o clássico não teve mais nada de emocionante. Aí já sabe, o discurso é sempre aquele. Pelo que aconteceu durante o jogo, eu acho que nenhum dos dois merecia realmente a derrota. Um bom jogo, um clássico bem disputado, e o resultado justo igual. Ninguém mereceu e ninguém venceu. Os times dormiram estacionados naquele 15 de julho. Seedorf contra Fred, que vive uma das melhores fases de sua carreira. E, assim, os clássicos no Rio costumam terminar sempre empatados, né, na maioria deles. O Fluminense ficou muito tempo sem vencer, mas depois que venceu, desembestou, principalmente contra o Flamengo. Mas o Fluminense, para mim, é favorito. Fluminense? Mesmo com o Seedorf, mesmo com uma boa campanha do Botafogo, dessa vez, ou desses últimos jogos ou rodadas, ou quase que em todo esse Brasileirão, na dúvida da Fluminense. Eu acho que vai dar Fluminense de novo. E o que acontece com a cabeça do torcedor do Fluminense que, apesar de fazer uma campanha extraordinária, sim, o Abel Braga não é unanimidade? É que o futebol que o Fluminense tem apresentado não é uma unanimidade. É um time que, embora tenha a melhor defesa, muito por conta do Diego Cavalieri, e nem tanto por questões estruturais ou de algumas situações pontuais, ou seja, nome a nome. Quando eu falo defesa, todo o sistema defensivo a partir do Fred, né, e a recomposição com o Wellington Nem, com o Thiago Neves. Por vezes o Fluminense ganha e tem conseguido resultados espetaculares fora do Rio de Janeiro também, mas nem sempre joga um futebol consistente, um futebol convincente, até para um time que tem a qualidade e os gols de um Fred, a qualidade, os gols de um Thiago Neves, a armação de um Deco, a velocidade e qualidade de um Wellington Nem. Pô, pelo elenco que tem o Flu, principalmente do meio para frente, você esperava um futebol um pouquinho melhor, né? Guardando as proporções do futebol de hoje no Brasil e na América do Sul. Então fica essa cobrança, né? E é natural, aliás, a gente tem cobrado muito os treinadores, às vezes com razão, mas muitas vezes com muita paixão e com uma intolerância própria, infelizmente, de muitas torcidas que não aceitam, às vezes, o contrário, o adversário. Agora vamos para Belo Horizonte, Cruzeiro e Grêmio. No primeiro turno, o Cruzeiro estava sonhando com o título, a torcida animada lotou o Independência, mas o que a China Azul viu foi um baile gremista. O Grêmio venceu com sobras o Cruzeiro em Minas, lá no primeiro turno. Até aí tudo bem, clássico nacional, tudo pode acontecer. O que o torcedor cruzeirense não imaginava era que os gols seriam feitos por ex-jogadores do clube. Marcelo Moreno 2 vezes e Kleber Gladiador. E não teve aquela de não comemorar gol contra o ex-clube, não. O Gladiador mordeu o escudo, vibrou e reabilitou o Grêmio no Brasileirão. E o Cruzeiro, que começou bem, vai sentir falta desses pontinhos perdidos em casa. Mauro, 3 gols de ex-cruzeirenses. Muito amigos, né?
E o Cruzeirense que sonhava com o título, hoje só pensa nas 3 vitórias que livrariam o time do rebaixamento. Como sofre o Cruzeirense? Naquele momento, né, Pedro, assim, mas desde o início era o Celso Roth, a campanha no estadual ruim, um momento muito bom do Atlético Mineiro desde então. O Cruzeirense, mesmo quando no início da competição foi líder, falava, mas, pô, será que a gente vai... Como é que a gente é líder, né? E depois daquela derrota para o São Paulo, essa derrota principalmente diante do Grêmio, uma coisa deu uma debandada da ponta, uma debelada. Pelo elenco atual do Cruzeiro, eu acho que a campanha é muito mais próxima do que aquela que parecia uma ilusão no início. E o Grêmio segue muito bem. Apesar do tropeço pelas circunstâncias, não pela qualidade do Santos, né? Não um tricampeão sul-americano não é um tropeço empatar em casa. Mas por tudo que estava francamente favorável ao Grêmio no jogo de ida e quase leva a virada no final, o Grêmio ficou meio chamuscado, né? Mas é o jogo, evidentemente, ainda mais em casa para fazer a diferença. Para mim, o Grêmio é favorito. E os cruzeirenses que largaram mão do Campeonato Brasileiro, lá em Belo Horizonte, eles estão muito empolgados com a possível volta do que eles dizem que é o talento azul, o Alex. Você acha que volta? Para o Brasil, evidentemente que volta. Foi um absurdo que fez o treinador do Fenerbahçe, trocando uma história gloriosa de 8 anos para um jogador que pelo menos teria mais 1 ou 2 anos de vontade de permanecer na Turquia. Agora é o seguinte, o Alex é fã do nosso querido Zico. Então ele tem, não que ele seja rubro-negro, mas ele é, digamos, ziquista, como todos, né? Como eu, por exemplo. Nasceu em Curitiba, tem um projeto em Curitiba, tem a família em Curitiba e ama o Coxa. Teve momentos brilhantes nas 3 passagens que teve pelo Palmeiras. Foi fabuloso no Cruzeiro mega campeão, no Cruzeiro da Tríplice Coroa de 2003. Nos 4 clubes em que ele jogou e que ele dá prioridade, ele tem momentos muito bons. Os 4 vivem momentos incertos, até com possibilidade de queda, como Palmeiras e Curitiba, por exemplo. Acho que no final das contas ele vem para o Palmeiras. Informação, feeling e tal. Mas é uma coisa que não vai se resolver, no mínimo nas próximas 2 semanas, né? E o torcedor do Cruzeiro tem todo o direito de sonhar com todo o delírio que o Alex fez naquele grande time dirigido pelo Luxemburgo. E aí fica uma situação chata do Alex, porque ele só vai jogar em um time e decepciona outras 2 grandes torcidas. Faz um festival, jogam 3 meses por cada um dos 4. Fora os outros que querem. O Vanderlei que pensa no Alex, Muricy. Trabalhou muito bem, Muricy, todo mundo quer o Alex, né? Já queria antes e quer agora, até pela carência de jogadores com a qualidade, experiência e o caráter do Alex. Que se encaixa em qualquer equipe do Brasil. Trocando de time em Belo Horizonte, vamos falar do Galo. Primeiro turno, Galo e Figueirense. O Galo era a máquina 2012, não perdia de ninguém e foi um dos grandes jogos do Campeonato Brasileiro. Uma vitória histórica do Galo, 4-3. Vamos relembrar. Jogão, um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Jogo para mostrar a força do Galo e também o bom time do Figueirense. 7 gols, emoção e estreia de Louco Abreu. E um Ronaldinho que enfim voltava a exercer toda a liderança que dele se espera. Uma vitória heróica do Galo, que se ainda quer sonhar com o título, deveria assistir aquele jogo para buscar inspiração. O mesmo serve para o Figueirense. Se a Série B parece próxima, o milagre passa por atuações como aquela de 14 de julho. Poxa vida, que jogão, Jogaço. Um dos melhores jogos pela emoção. Agora é interessante, se fosse 1-0 pro Atlético no Orlando Scarpelli, é um jogo que a gente ia esquecer. 2-1 ou até um 4-3. Claro, 4-3 nunca é esquecível, né? Mas pela marcha da contagem fica mais legal, fica mais emocionante, fica mais épico. Às vezes é legal esse momento, foi uma mexida fundamental pro Atlético no turno, campanha brilhante da equipe do Cuca que não se repete agora. Figueirense dificilmente escapa do rebaixamento, é outro que deve cair e é o momento e a hora pro Atlético vencer e quem sabe convencer numa situação cada vez mais distante e delicada em relação ao Fluminense. E nos jogos do Galo em Belo Horizonte já estava vendendo uma faixa de bicampeão brasileiro. E a máquina 2012 emperrou, não? Está emperrada, não quer dizer que tenha longe de título ainda. A chance vive, a matemática é real, o futebol, os talentos reunidos no Atlético Mineiro, trabalho mais um competente do Cuca é possível, mas está dando... O que acontece praticamente desde 71, depois da conquista do título nacional. Quantas vezes o Galo... É o único vice-campeão brasileiro invicto em 77, perdendo nos pênaltis para o São Paulo. Aquela campanha que o Galo ganhou o primeiro turno, ganhou o segundo turno e nem para a final foi na Copa União de 87. O Galo é um dos maiores semifinalistas da história do brasileiro, um dos times que mais chegaram. Foram 13 ou 14 vezes quando havia semifinal, quando não eram pontos corridos, até 2002. Era um time que chegava muito bem e caía.
mais ou menos o que está acontecendo de novo. E a gente pega a tabela, a gente vê um fato curioso. O aproveitamento do Galo é aproveitamento de campeão. Claro. O Fluminense que é absurdo. Os dois, já era assim no turno, quando o Galo ganhou brilhantemente, antecipadamente o turno, e ainda faltando aquele jogo contra o Flamengo no Engenhão, a campanha do Atlético Mineiro era excepcional, mas a do Fluminense também era. Né? Então foram duas grandes campanhas, e aí volta aquela discussão. Mas são dois grandes times hoje, Fluminense e Atlético? Não sei, vi times muito melhores. No passado recente talvez não, mas é um momento do futebol. Campanhas, assim, irrepreensíveis, mas futebol discutível. Acontece também. Mauro Betting, 2 clássicos na rodada, tem o Cruzeiro e Grêmio, que tem muita história também. Qual que é o grande jogo desse sábado no Campeonato Brasileiro? Pela luta pelo G4, pela luta para não ficar no G-4, é São Paulo e Palmeiras, até pela rivalidade enorme do Choque Rei, uma rivalidade que agora completou 70 anos de um jogo fundamental para os palestrinos palmeirenses, a arrancada heróica. O Palmeiras tinha muito com a escalação do Paulo César de Oliveira, eu jamais gosto de entrar nessa questão da arbitragem, mas o Paulo, no histórico, tem tido arbitragens mais infelizes contra o Palmeiras nos jogos, e tem aquela coisa da semifinal do Paulista de 2008, gol de mão do Adriano Imperador. Então acho que se reveste esse jogo do Morumbi de uma tensão maior. Eu acho que é o grande jogo dessa rodada, São Paulo e Palmeiras. E como que fica o coração do Mauro Betting nesse jogo? Como sempre, batendo, você entra, sai, não sei o que lá. A gente tá há 22 anos no esporte, a gente torce fora do ar, a gente não pode torcer dentro do ar. Como palpite, 1-1, São Paulo e Palmeiras. Falando de palpite, semana passada a gente estreou a bola de cristal do Mauro Betting. Vamos ver como que foi o aproveitamento dele nos jogos de domingo passado. Vamos lá, Mauro, na lata. Fla-Flu, quem vence? Fla-Flu, Fluminense, 2-1. Corinthians e Sport. 1-1. Grêmio e Santos. 3-2 pro Grêmio. Bahia e Botafogo. 3-2. 3-2 de virada? 3-2 de virada. Pra quem? 3-2. Não, tem que ser seco, né? Então tá bom. 3-2 Bahia. Curitiba e São Paulo. Entre 1-1 e 7-7. Mas já que tem que ser um desses placares, 1-1. Que beleza, hein, Mauro? 3-6. Mandiná, não, tira esse parágrafo um pouco. Isso, eu te falei, Mandiná. Tá bom, obrigado. A fase é boa. E você acertou em cheio Pai o jogo Nilson, do Curitiba. eu tô no ar aqui no Esporte Interativo, tá? A pessoa fica pedindo palpite, aqui é terrível. Bem demais, aproveitamento de G4, hein? Pera, deixa eu mandar os números da Mega Sena pro Ike Batista. Não, a fase é boa, mas é fase. Literalmente é só chute, viu, gente? Não é pra levar a sério. Vamos ver Já deu certo. como você se sai nessa rodada agora? Bom, já falei do Choque Rei, né? São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras? Quanto? 1-1. Olha lá. Santos e Internacional. 1-0 Santos. Náutico e Corinthians. 2-1 pro Corinthians. Fora de casa? Fora de casa. Apesar da ótima campanha do Náutico, falamos aqui, mas, sei lá, Corinthians ganha do Náutico. Atlético Goianiense e Vasco. 2-0 Vasco. Fluminense e Botafogo. Fred, 1-0. Não, Thiago Neves, 1-0 Fluminense. Grêmio e Cruzeiro. 2-0 pro Grêmio. Galo e Figueirense. 3-1 pro Galo. E aí, será que dá pra melhorar o aproveitamento dessa rodada? Se já tiver bom esse aproveitamento de G4, ainda mais sendo eu, né? Você conhece algum jornalista esportivo que ganhou na loteria esportiva? Não. Tá, então não vai ser eu, né? Mas espero manter, pelo menos, espero acertar mais esses chutes. Isso aí a gente confere semana que vem. Ou não também, porque de repente Valeu pelo papo, pode dar Mauro. justa causa, né? Chefe, paciência. Até semana que vem. Um abraço.